Eu queria que você analisasse o jogo em si, como é que foi o desempenho do time, e uma situação que chamou a atenção, da falta de concentração que foi ali no primeiro gol do Bragantino, e lá na frente o Goiás também teve uma chance clara de poder empatar a partida antes de tomar o segundo gol, na jogada do Fernandão com o Vinícius. Se de repente você detectou isso também, essa falta de concentração lá atrás e de repente uma falta de comunicação lá na frente entre os atacantes. E o jogo em si, como é que você viu essa partida, Anderson? Boa noite, Fernando Lima, aqui da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Fernando. Cara, eu sinceramente, assim, eu vi um jogo que duas equipes tiveram chances, né? Tiveram possibilidade de poder sair à frente do placar, poder fazer os gols. Nós tivemos uma chance muito clara, com, sei lá, acho que 1 ou 2 minutos. A bola passou pelo Rafael Moura, uma chance claríssima, bem aqui na área. É claro que tudo pode modificar o jogo, tudo pode alterar a partida. No finalzinho do primeiro tempo, teve esse lance do gol, que foi um lance que a gente lamenta demais, mas é o futebol. O futebol às vezes você concentra. Porque era um momento importantíssimo assim, da partida, para a gente poder ir para o intervalo com 0-0. Eu acho que, de alguma forma, faria com que nosso adversário tivesse uma outra conduta. E eu tentei, claro, os atletas entraram muito cabisbaixo, muito chateados. Eu tentei motivá-los. Acho que voltamos mal assim, no segundo tempo, a gente não voltou tão bem. Mas a partir dos 15 minutos, 20 minutos, acho que a gente tomou conta do jogo. Começamos a criar boas situações. Tivemos pelo menos uma ou duas boas chances de poder empatar o jogo. E uma terceira que foi essa, onde a gente acabou sofrendo o segundo gol no contra-ataque. A gente esteve perto de poder empatar e acabou sofrendo no contra-ataque o segundo gol, que praticamente definiu a partida. Por favor, próximo repórter. Eu estou me escutando. Anderson, está me ouvindo? Estou ouvindo. Alex Rodrigues, da Rádio CBN. Boa noite, vamos estar falando com você mais uma vez, para poder até explicar para o torcedor o que vem acontecendo com o Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Claro que, por conta da pandemia, a gente não está podendo acompanhar o dia a dia da equipe esmeraldina, os treinamentos, mas eu queria saber de você, que é o treinador que está ali diariamente, por que o Rafael Moura ainda é titular no time do Goiás? Olha, se você fosse no CT, você provavelmente não veria tantos trabalhos. A gente fez aí 6 jogos em 15 dias, tivemos 2 dias a mais para poder preparar para esse jogo, momento mais de recuperação de atletas do que qualquer outra situação, entendeu? Nós estamos assim, ó, quando eu cheguei aqui, eu sabia exatamente, isso aqui não é segredo para ninguém. Ninguém pode ficar falando assim, Anderson, o pessoal contou uma historinha para você e quando você chegou, a situação era diferente. Não, eu cheguei com um momento difícil da equipe, alguns resultados talvez não condiziam muito até com as atuações, assim, acho que teve um momento que talvez assim, a equipe do Goiás não tenha se encontrado ainda como equipe para disputar uma Série A, e eu sabia muito bem disso, sei que a gente não teria tempo, sei que a gente teria que buscar reforços durante a competição, e a verdade é que a gente está tentando buscar um novo caminho durante a competição, gente. Infelizmente, se a gente tivesse chegado um tempo antes, com mais tempo, uma semana, 2, 3, talvez a gente tivesse já adiantado um processo. Mas isso não foi possível. Acho que a equipe, isso me permita
contrariar, todo mundo quer ganhar jogo, eu também quero, é diferente, mas a equipe tem dado sinais de melhora, a equipe tem enfrentado mais os adversários, a equipe tem pressionado, não tem jogado só atrás, a exceção do jogo contra o Botafogo, aquele primeiro tempo que foi muito abaixo, foi péssimo, assim. Os demais jogos, todos nós tivemos chance de poder sair à frente, fazer gol, e escapa no último lance, escapa no penúltimo lance, escapa de uma maneira ou de outra. Então, a gente está buscando, a gente está tentando, eu sei muito bem, o nosso torcedor está chateado, eu também sei, eu também estou, e sei muito bem, eu estou colocando meu nome aqui no Goiás, a minha história aqui no Goiás, e sei muito bem a expectativa, mas a gente está num processo de tentar buscar um novo caminho, porque o caminho que estava sendo encontrado até então não era suficiente para que um time pudesse brigar nessa Série A. Teve momentos de pandemia, teve muitos momentos para que pudesse encontrar um caminho, talvez. E a gente está nesse momento, fazendo trocas, tirando jogadores, os jogadores estão chegando. Por que um jogador joga e a gente não faz tantas modificações? É porque a gente talvez não tenha ainda as opções que a gente precisa ter. Futebol não é como as pessoas imaginam, que o jogador chega ontem e joga amanhã. O jogador precisa de tempo, precisa se adaptar, a gente precisa observar. E todas as avaliações que a gente faz são avaliações dentro daquilo que a gente tem como opção. Não adianta a gente ficar sonhando que a gente vai contratar, não vai, entendeu? A gente está dentro do mercado, dentro da possibilidade de uma limitação financeira. E até uma limitação financeira. Nós estamos num fim de feira, praticamente assim, né? A gente tem que ter muita inteligência para poder buscar esses nomes, para não trazer só mais um nome. E, sinceramente, eu acho que a gente tem feito coisas boas, mas não são suficientes ainda. Agora, o torcedor, eu sei que vocês são muito chateados, como a gente está chateado também, mas não tem outra solução do que a gente entender esse processo, não querer trocar todo mundo, tirar tudo de uma vez. Nós precisamos dar um passo de cada vez. Nós estamos montando um time, nós estamos montando uma equipe, nós estamos dando cara para essa equipe, nós estamos dando uma forma de jogar, uma maneira de pensar. E isso não é rápido, entendeu? Infelizmente, no futebol, ele não é rápido. Né? E a gente está lutando contra o tempo. Mas, assim, eu vejo que tem muitas coisas que evoluíram. E algumas coisas que a gente precisa continuar melhorando e se qualificando. Mas essas escolhas, elas são escolhas que a gente tem como opção no momento. Desde o momento que eu cheguei aqui, nós tivemos aproximadamente umas 6 ou 7 lesões musculares. E isso, hoje saiu mais um jogador lesionado. Isso é sempre difícil, você poder buscar um caminho. Como é que você busca um caminho se você tem que trocar a equipe constantemente e não tem nem como treinar? Então a gente está tentando manter uma base, tentando buscar e fazer com que essa base possa se conhecer, e a partir desse momento, a gente tentar essa virada. Esse primeiro turno para nós, a gente tem que tentar fazer o maior número de pontos possível para poder jogar um campeonato no segundo turno, cara, assim, de uma maneira um pouco diferente. Então acho que a gente trouxe peças importantes, jogadores que vão nos ajudar muito, jogadores que chegaram há pouquíssimo tempo e já estão contribuindo demais. Então essa é a nossa expectativa. Eu queria, assim, de uma maneira muito clara, falar diretamente para o nosso torcedor, você que é um esmeraldino mesmo, que não vai abandonar esse clube nunca, né? Quando eu cheguei aqui em 2011, a gente estava indo para a Série C. Não ir para uma Série C. E a gente conseguiu se refazer. E o Goiás teve momentos de muita dificuldade na sua história. E sempre conseguiu dar uma volta por cima. Então nós precisamos que vocês possam confiar. Não abandone o clube, não abandone as expectativas, não nos deixe sozinhos nesse momento, não deixe de acreditar na gente. Eu posso não ser um grande treinador, um bom treinador, um treinador que vocês não gostem, mas eu estou me dedicando de corpo e alma. Quero que isso possa ser transformador na equipe. Eu não posso simplesmente tirar completamente a confiança do grupo. Eu preciso que a gente possa passar por cima dessas dificuldades.
É muito fácil agora criticar o time do Goiás, o treinador, o jogador A, B, C, D. Mas nós precisamos justamente do contrário. Eu, como gestor do grupo, como né, um líder do grupo, eu preciso buscar alternativas, eu preciso buscar que os atletas possam melhorar o seu desempenho, a sua forma de pensar. E eu estou nesse processo com todo entusiasmo, com toda vontade, com toda determinação. Eu não vim para o Goiás simplesmente para passar o tempo. Eu trabalho forte, trabalho muito, me dedico assim de corpo e alma. Largo toda a minha família lá em Minas e venho com toda a minha energia para poder fazer com que as coisas possam funcionar, para tentarmos salvar esse ano de 2020, que já é um ano extremamente complicado, entendeu? Então, assim, desculpa ter alongado um pouco mais, mas é o que eu posso falar para o nosso torcedor hoje de uma maneira muito direta, entendeu? Eu sei que vocês têm todos os motivos para poderem não querem acompanhar mais, cara. Mas a gente precisa justamente do contrário. Muitas vezes, quando a gente menos merece a atenção, o carinho, o respeito, é quando a gente mais precisa. E hoje nós precisamos disso. Bater nas nossas costas quando tudo estiver muito bom vai ser muito fácil. Nesse momento de dificuldade, nós precisamos do seu carinho, do seu afago, fazer com que essas pessoas, os jogadores, possam acreditar cada vez mais. Não há falta de empenho, falta de dedicação, isso não tem acontecido. Tá? Posso garantir para vocês. O que falta mesmo é a gente jogar com mais confiança, acreditar mais, e isso é o processo que a gente tem que ir desenvolvendo a partir de agora. Anderson, estamos aqui ao vivo com o senhor, no Sistema Sagres de Comunicação. Boa noite, que é o André Rodrigues. Professor, e pegando seu gancho dessa resposta aí agora, duas numa só. Pelo menos aqui na Sagres, a gente vem informando isso, as suas dificuldades com relação ao departamento médico, as dificuldades da direção do Goiás em contratar reforços no momento, pela questão do mercado e também a questão financeira. E em cima dessa linha de raciocínio, até que ponto essa dificuldade para trazer reforços, de repente, para a zaga, para a lateral esquerda, para o sistema ofensivo, atacantes de lado, a demora em chegar esse tipo de reforço, está ou não atrapalhando o seu trabalho? E outro ponto na sua mensagem ao torcedor, a primeira vitória contigo ainda não veio, a galera, parte dela já pede a sua demissão, a sua saída. Você pede esse voto de confiança com relação ao seu trabalho, Anderson, que dessa semana cheia ao senhor para o jogo contra o Vasco, você faz esse apelo à torcida? Não, eu não tenho direito de fazer apelo nenhum, gente. A coisa mais tranquila que tem é trocar treinador do Brasil. Mano. Pode trocar 200. Se vocês não veem nenhum tipo de evolução na equipe, né, os resultados estão aí para todo mundo ver. Ninguém precisa ver jogo do Goiás para ver que nós estamos vivendo um péssimo momento. Ninguém precisa ver isso. Qualquer um que não assiste jogo nenhum, que não acompanha, está vendo lá. O Goiás está em último, não perdeu mais um jogo. Agora, para quem está acompanhando os jogos, está observando, se vocês realmente não veem nenhum tipo de evolução, eu acho que é mais do que natural que vocês possam pedir a troca de treinador, fazer o que tiver que ser feito. Eu não estou aqui para atrapalhar, gente. Eu tenho, né? Outro dia, eu não sei quem falou assim, Anderson, você não ganha um jogo no Goiás desde não sei de quanto. Falei assim, é engraçado, né? O Goiás não fica em sexto lugar no Campeonato Brasileiro desde quanto? O Goiás não é campeão de uma Série B desde quando? O Goiás tem muita coisa, você pode olhar para os dois lados, para lá e para cá. Eu estava comentando aqui, esse ano eu fiquei 16 jogos invictos. Eu tive 10 jogos, 10 vitórias seguidas. E agora eu estou numa fase que a gente não consegue vencer e tudo isso passa, cara. Tudo é passageiro. A gente tem que acreditar que a gente vai ter força para poder sair. Se é a troca do treinador, se a torcida quer isso, não é muito difícil de acontecer, cara. Eu particularmente, acho que os resultados são extremamente importantes, são decisivos. Mas se a gente não tiver uma leitura do que está acontecendo, das dificuldades, você está falando assim, eu venho para cá e estou tentando, na base da conversa, do trabalho, não. Falar que o Anderson trabalhou no Goiás esse ano, ainda não. Porque a gente não treina. Como é que a gente vai evoluir em algum sentido? E não que uma semana é suficiente para que a gente possa fazer tudo, organizar tudo, não.
Não é. São semanas, são acertos, erros, são jogadores que ficam à disposição, são jogadores que a gente está tentando recuperar. E eu não estou aqui para atrapalhar de maneira alguma, cara. Se for eu, o problema está resolvido, entendeu? A gente está lutando muito assim nas contratações. Eu estou aqui em Bragança, Atibaia, Campinas, mas é o dia inteiro tentando buscar nomes que possam agregar para a nossa equipe. Eu estou, juntamente tanto com os nossos diretores, eu estou buscando essas alternativas. Eu estou indo atrás, eu estou levantando nomes, buscando, estudando, vendo jogadores, buscando informações. Nós estamos trabalhando as duas linhas ao mesmo tempo, a reconstrução, a construção do time, a forma de jogar, e ao mesmo tempo buscando essas alternativas de mercado. Agora, por que demora tanto? Porque não tem jogador, gente. Os jogadores estão praticamente todos já alinhados, a gente não consegue tirar um jogador de Série B, o cara está lá, está participando, está disputando, a gente não tem como comprar jogador, a gente não tem como pagar empréstimo. Então a gente tem que buscar boas oportunidades. Eu não quero trazer aqui só por trazer. O Enderson trouxe 12 jogadores. Beleza, e daí? O que vai resolver isso? Eu estou buscando jogadores que possam nos ajudar. Jogadores que possam e tenham capacidade e nível técnico para disputar uma Série A. Tá? Provavelmente, a gente nunca colhe aquilo que a gente planta. Eu estou colhendo coisas que não fui eu que plantei. Mas a partir do momento que eu cheguei no Goiás, eu assumi isso para mim. Tá? Então, não saio em absolutamente nada daquilo que eu tenho como pensamento. Eu acredito, eu confio no meu trabalho, eu confio que a gente possa melhorar, e a gente vai melhorar, e o Goiás vai melhorar. É essa a minha expectativa. E acho que a gente está melhorando, como a forma de jogar, a forma de pensar o jogo. A gente não sofre, às vezes, tantos assédios assim, em determinados jogos um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente está criando situações, a gente está finalizando, a gente está tendo chance. Então, eu particularmente, o Enderson, acredito, cara. Mas se vocês, da torcida, e eu falo para o nosso torcedor, para quem eu tenho que dar a minha justificativa, o nosso torcedor, que eu tenho o maior carinho, tenho assim uma gratidão pelo Goiás absurda. Sempre que a gente passou aqui, a gente tentou entregar o nosso melhor, possa ser em conquistas, possa ser ajudando a projetar jogadores jovens, a montar equipes competitivas. Então, a minha palavra é diretamente para o nosso torcedor, quem eu devo toda a gratidão. E se por um acaso for o Enderson o problema não existe de maneira alguma, tenho certeza disso. Mas eu estou muito confiante que a gente vai conseguir dar uma volta. A gente está perto de poder conquistar essa vitória, buscar essa sequência. A gente esteve perto contra o Bahia, nós estivemos perto de conquistar um grande resultado, que era um empate com o Flamengo, não jogando, só defendendo. Nós atacamos, nós criamos situação, nós marcamos pressão no adversário. O Flamengo no Maracanã, nós estivemos perto disso em outras situações, não muito contra o Botafogo. Pelo segundo tempo, sim, mas não no primeiro. Hoje a gente podia ter saído com um resultado diferente. O jogo foi muito próximo, muito, muito perto, não teve nenhuma supremacia, uma coisa diferente, né? Eles tiveram um pouco de sorte ali no primeiro lance, a gente um pouco de azar, ou um pouco de incompetência, mas o jogo foi parelho, o jogo não foi estourado para nenhum dos lados. Mas eu estou aqui para poder contribuir. E se você, nosso torcedor, acha que a gente não pode contribuir mais, e é duro para mim, eu nunca tive uma sequência de resultados tão ruins assim. Mas eu estou acreditando, cara, eu estou confiando, eu estou no dia a dia ali, eu estou vendo que com pouco trabalho a gente tem conseguido evoluir. Então eu preciso acreditar. Nós temos jogadores que ainda não conseguiram se condicionar do jeito que a gente imagina. Nós temos jogadores que estão machucados, que estão retornando agora essa semana. Então, sim, a gente está criando um leque maior de opção, é o que a gente precisa. E quem sabe com algumas contratações a gente possa ter outras alternativas. Então eu preciso acreditar. E é o que eu quero. O que eu mais quero de coração
é entregar para o nosso torcedor qualidade de jogo, resultado, que a gente possa transformar esse momento tão ruim numa coisa que, quem sabe, a gente possa se orgulhar futuramente, assim, que a gente conseguiu dar uma volta que ninguém imaginava. É o que eu acredito, que eu confio, mas também respeito as opiniões de qualquer outra natureza, de quem pensa o contrário, é o direito de cada um. FM, você pediu confiança, disse que não é mágico e disse que o time está em evolução. Gostaria que você explicasse essa evolução de um time que perdeu 5 vezes e empatou 2 sob o seu comando. É aquilo que eu estou te falando, assim, se você pegar isso que você falou e jogar para qualquer um que não assistiu jogo nenhum, é isso que vai ser. Parece que você é esse cara que nunca viu jogo nenhum, tá? Não viu nenhum jogo do Goiás. Eu, particularmente, que tenho convivido com os atletas, observado os jogos, eu tenho visto evolução, cara. Assim, evolução na forma de jogar, na forma de pensar. A exceção feita o jogo, o primeiro tempo do Botafogo, que aí eu acho que você está corretíssimo, que ali foi um primeiro tempo terrível, mas a gente não é uma equipe medrosa, não é uma equipe que joga só por uma bola, que só se defende o tempo todo e torce para acontecer alguma coisa. Essa é a minha visão, entendeu? Agora, respeito a sua visão, como aqueles outros que também que não estão assistindo possam ter, cara. Se você não percebe nada disso, eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu não posso me basear só pelos resultados. Os resultados, eles são extremamente importantes, são decisivos, mas eles não falam tudo aquilo que a gente tem que observar na partida. Eu já saí de jogo muito chateado com a equipe após uma vitória. E cheguei no vestiário e recriminei toda a equipe, e chamei atenção, e como eu também já saí de resultado, que foram derrotas, e que eu tive que enaltecer a participação da equipe. O que você fala do nosso jogo contra o Flamengo? Você acha que a gente não foi merecedor de um resultado diferente? Olha o que um adversário nosso investe, olha como é que nós jogamos, como nós encaramos, como nós enfrentamos aquele time. Não é possível que as pessoas não possam simplesmente colocar lá, perdeu 2-1, não vale nada. Nós fizemos um bom jogo. Fizemos um jogo no primeiro tempo contra o Bahia, muito bom, controlando o jogo, fizemos até o gol. A gente estava jogando muito bem, é praticamente o jogo de um time só. Só tinha um time praticamente jogando. Depois, tá, mas e essa parte boa? Preciso que a gente possa enxergar isso. Eu preciso enxergar. Você não precisa. Eu, como gestor, como treinador, uma pessoa que está aí nessa função, nessa posição há mais de 30 anos, eu preciso avaliar de uma forma diferente do que só os resultados. Imagina alguns outros treinadores que estão com muitas dificuldades, eles precisam ver também algum caminho, eu preciso observar isso. E eu vejo, com toda sinceridade, que a gente tem conquistado algumas coisas importantes, mas não está sendo suficiente ainda. E a gente vai continuar buscando isso, porque a gente precisa não só de jogar bem, mas de jogar bem e conquistar resultado, que é fundamental. Anderson, boa noite. Wagner Oliveira, do Sport Goiano. Você chegou ao seu 7º jogo no comando do Goiás com apenas 2 pontos. E um detalhe que você já teve reforços, recebeu alguns reforços aí ao longo desses 7 jogos que você esteve à frente do clube. O Thiago Largue, no Goiás, ele teve 6 jogos, ele conquistou 6 pontos, com apenas um reforço que chegou no momento. Eu queria que você avaliasse esse comparativo de números e também fazer, acho que a pergunta de R$1 milhão. Você pode repetir, por favor? Você pode repetir, por favor? Porque cortou aqui. Sem problema. Você está há 7 jogos na frente do Goiás e conquistou apenas 2 pontos. E você recebeu reforços nesse tempo. O Thiago Largue, ele teve 6 jogos na frente do Goiás, conquistou 6 pontos e teve apenas um reforço. Assim como você, ele também não teve aquele tempo hábil ali para instalar seu estilo de jogo, treinar a equipe e tudo mais por conta da sequência de jogos. Como é que você avalia esse comparativo entre você e ele? E a pergunta de R$1 milhão, o Goiás vai escapar do rebaixamento? Deixa eu te falar, eu não tenho essa ousadia de comparar meu trabalho com os outros, cara. Eu não sou pago para isso.
Eu sou pago para desenvolver, eu nunca busquei lugar de ninguém. Você acha que eu fico ligando para alguém pedindo emprego? Eu não faço isso, cara. Eu não faço. Eu trabalho, eu tenho ofertas de trabalho. Estava no Ceará, fui solicitado lá no Cruzeiro, me senti assim na obrigação de poder retornar, entendeu? Já fui convidado outras vezes aqui pelo Goiás e não pude assumir naquele momento. Eu não tenho essa coisa, não sou eu que tenho que falar isso. Eu estou tentando desenvolver o meu trabalho, cara. Eu não sei se o Thiago passou pela mesma situação que eu passei, né? De fazer 6 jogos em 15 dias, sem ter uma semana aberta para poder ser feito, né? Eu não sei como é que foram desenvolvidos esses jogos, se o Thiago estava satisfeito ou feliz com a equipe que tinha em mãos, se ele teve tantas lesões sequenciais como a gente está tendo agora, se ele teve que mexer tanto na equipe em função única e exclusivamente de atletas que saem com 10 minutos, 15 minutos, eu não sei, cada história é uma história. Que eu falo assim, colocando por esse lado, é claro, né, que o desempenho dele é muito melhor, não tenho dúvida nenhuma disso, mas a gente avalia futebol de uma maneira diferente, e as pessoas que me contrataram pensaram de uma forma diferente. Nós estamos correndo atrás. Você está falando de reforços. Há quanto tempo esses reforços estão comigo? Há quanto tempo eles treinaram comigo? O Shailon chegou num dia, praticamente, no outro dia teve que jogar e não foi por opção, porque a gente não tinha atleta disponível ali. O Ariel Cabral é a mesma coisa. Nós perdemos um jogador assim, em cima da hora, não era para ele ter começado assim. A gente está trazendo jogadores que precisavam de um tempo para poder iniciar. O próprio Fernandão, que já jogou 10 minutos, jogou 20 minutos, já jogou hoje mais 35 minutos. Nós estamos tentando colocar esses atletas. Não é simplesmente... para as pessoas parece que é fácil. Você contrata amanhã um jogador e ele chega aqui e joga. Não é assim, cara. Jogador, futebol... que já estão num nível de treinabilidade muito maior, já sabe o que vai fazer dentro de campo, já sabe o que faz quando o adversário tem a posse de bola, quando vai marcar em cima, vai marcar mais atrás. Então, agora, a pergunta de 1 milhão que você está fazendo, eu não sei te responder, mas eu estou trabalhando para isso, cara. Eu estou me dedicando pra caramba para isso. E confio que a gente possa melhorar muito ainda. Agora... essa pergunta de 1 milhão você talvez possa responder, né? E agora é importante que a gente tenha consciência de que tudo na vida ela tem um preço, né? Eu não estou colhendo, eu não montei esse time desde o início, eu não formatei, não imaginei, eu estou pegando aqui alguma coisa que já tem um histórico, não é um trabalho zerado. Eu estou chegando já no meio de um voo. O avião está lá em cima, eu estou tentando ajustar e corrigir a rota. É o que eu estou tentando fazer. Não sei se o outro seria mais competente, menos competente, mas é o que eu estou tentando fazer, cara. Eu estou tentando buscar um caminho que eu particularmente acredito que possa nos fazer evoluir e nos fazer ganhar jogos. Não adianta ganhar um jogo heroicamente... e não jogar. A gente precisa jogar, porque a gente precisa de sequência de vitórias. Só consegue sequência de vitória quem joga, quem tem qualidade de jogo. Uma vitória, outra, qualquer um pode conquistar, pode conseguir. Anderson, boa noite. Matheus Marques, do Sport News Mundo. Pelo terceiro jogo consecutivo, no segundo tempo, você optou por tirar o único meio de criação, que hoje era o Shailon, e jogar com 4 atacantes. Jogando com essa formação, né, de 4 atacantes e sem meia de criação, o Goiás ainda não conseguiu marcar um gol. Gostaria que você explicasse a decisão de jogar assim e também que você falasse sobre o Rara. Ele obviamente não está nos planos, né, do Goiás, nos seus planos para a sequência do campeonato, e hoje nem foi relacionado para a partida. Queria que você falasse se ele vai ser liberado ou não para buscar um outro clube. Ele que é um nome que sempre vem sendo muito pedido pela torcida. Infelizmente, às vezes você não consegue ter a noção, né? O Rara veio conversar essa semana, ele está com um problema pessoal muito grave desde que ele veio para o Brasil. Ele não tem conseguido se adaptar, ele está com dificuldade, ele tem tentado, a família dele foi embora,
né? E ele está vendo que ele não está conseguindo desenvolver o jogo dele. Então, ele não foi relacionado para essas partidas porque ele está querendo buscar um outro caminho. Mas não é por falta de oportunidade, não é por falta daquilo que a gente observa que ele possa ter, né? É porque ele realmente está com um problema muito sério e ele está triste e ele não está conseguindo desenvolver, e no dia a dia de trabalho a gente percebe que ele está muito aquém, né, em todos os aspectos. É um jogador talentoso, qualificado, mas infelizmente tem coisas pessoais que às vezes nesse momento ficam acima das questões esportivas, né, das questões profissionais. E ele está muito triste com isso, assim, e já conversou com a gente que ele gostaria de buscar um outro caminho. A gente está esperando só essa resolução. É claro que eu entendo e sei que cada um tem que fazer o que acha que é melhor, né? Quanto à questão de jogar no meio de criação, cara, o Queco é um jogador que joga pelo lado e joga por dentro também. Qual que é a diferença do Shailon para ele? Que o Queco é um jogador mais de condução de bola, de drible, de envolvimento, de quebrar a linha com essa questão. O Shailon é um jogador mais de dar um passe, de dar uma assistência. Nós jogamos o primeiro tempo hoje, nós fizemos quantos gols com ele? Quantos gols? Nenhum. E nós ficamos no segundo tempo também, não conseguimos fazer gol. Então não foi porque ele saiu, porque ele entrou, porque ele deixou de entrar, que a gente fez ou não fez. Nós criamos situações, tanto no primeiro tempo, quando ele estava, e o Chay é um jogador que eu admiro e gosto muito, como nós criamos também depois, no segundo tempo, situações para poder fazer o gol. Então a gente muda um pouquinho a forma, porque a gente precisa buscar o resultado. A gente não pode ficar aqui os 90 minutos sem tentar modificar uma situação. E acho que em determinado momento, foi talvez o momento que a gente conseguiu mais ter a bola no ataque, uma criação maior, foi até com o Queco um pouquinho mais centralizado. E não que o Chay não estava mal, mas a característica do Queco de aproximação, de ter um drible, um envolvimento, ele nos proporcionou esse tipo de situação. Então, é a minha visão sobre isso. Oi, Anderson, aqui é a Paula do Popular. A gente ainda não tinha falado nesse seu retorno, então eu te mando um alô e te pergunto... Alô. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tá Paula, tá falando? Tá me ouvindo? Sim, tudo bem? Paula do Popular. Tudo bem, Paula. Eu quero que você explique melhor, Anderson, uma fala sua de mais cedo na resposta para um colega. Você disse, sei que politicamente tem muita gente tentando aproveitar o momento. O Goiás vai passar por uma eleição no meio do campeonato, né? Quero saber como é que você lida com isso. E já vou aproveitar também para querer saber como que você trata o momento do Caju, né? Ele já tinha sido bastante criticado, errou hoje naquele lance ali do primeiro gol. Como é que você vai tratar o momento do Caju também? Assim, Paula, é muito fácil a gente poder condenar. Há algum tempo atrás era o Jefferson que era o problema. Aí o Jefferson saiu, agora é o Caju que é o problema. Amanhã volta o Jefferson e aí vai ser o Jefferson o problema. O jogador erra, gente. Ele fez jogos muito consistentes, marcou bem, jogadores importantes, jogadores de muita velocidade. O próprio Michael, que foi um destaque nosso aqui, né, do Goiás no ano passado. O Henrique, Marinho, jogadores de muita qualidade, Então, assim, foi uma infelicidade no lance. Eu ainda não consigo precisar, mas a gente condenar um jogador por aquele lance, porque errou, porque falhou. O nosso goleiro vai falhar um dia, o nosso zagueiro vai falhar, o nosso lateral vai falhar, o volante vai falhar, o atacante que deixou de fazer um gol às vezes, que era um gol que poderia modificar completamente a história do jogo, e o nosso extremo também, e o nosso meia que não... Então todo mundo erra, o futebol é um jogo de erro. Agora, se eu pegar isso e falar assim, olha, ele errou, ele sai. Você imagina a instabilidade que eu gero num grupo de futebol. Então, assim, vocês ficam sabendo que quem errar sai. E não pode ser assim. Eu tenho que, muitas vezes, ir contra essa situação. Eu preciso buscar uma coisa diferente, eu preciso corrigi-lo e mantê-lo, muitas vezes, para que ele perceba que não vai ser um erro que vai fazer com que ele saia. Como também a gente tem que ter a sensibilidade de poder ver se ele tem uma sequência de erros, uma sequência ruim, a gente poder buscar uma outra alternativa. É isso que eu particularmente penso, né?
Então, eu acho que ele fez bons jogos, teve uma ou outra jogada que poderia ter sido diferente, ele deu mais consistência defensiva, o Jefferson é muito ofensivo, né? O Jefferson machucou no treinamento, o tornozelo não era opção para hoje. Então, assim, a gente tem que tentar, de alguma forma, fazer com que eles possam se qualificar cada vez mais e evitar esse tipo de erro. Quanto à questão política, a gente chega num clube, a gente percebe que agora é um momento que o clube está em baixa em termos de resultados e que está todo mundo querendo bater, todo mundo quer achar culpados, todo mundo quer apontar o dedo para A, B, C, você que é o culpado, você que é o culpado. E quanto, na verdade, nós estamos ainda disputando uma competição extremamente difícil, que a gente está na última colocação e que a gente precisava de uma situação diferente. Eu, politicamente, eu particularmente, eu não consigo entender que quem gosta desse clube, ama esse clube aqui, ó, que tenha paixão por ele, possa torcer contra ou possa fazer tantas coisas ruins simplesmente para que haja a mudança. Acho que a mudança tem que ser feita no momento correto. Agora é o momento que a gente precisa estarmos todos juntos, próximos, na tentativa de resgatar aquilo que a gente acha que é o melhor para o clube, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu sou meramente um profissional que trabalha com futebol, que estou no Goiás hoje, dando uma opinião daquilo que eu acho que a gente tem que buscar. E Paulo fala de uma maneira muito clara. Atirar pedra é muito fácil nesse momento. O difícil mesmo é a gente buscar alternativas, apoiar, porque tem jogo ainda, né, gente? A gente tem jogo ainda a ser disputado e a gente precisa lutar, acreditar. E o futebol, as coisas modificam, gente. Modificam. As coisas modificam mais rápido do que a gente possa imaginar. Então, a gente tem que confiar, trabalhar muito, se dedicar para que essas coisas possam ser modificadas e que dê tempo ainda da gente poder sair dessa situação. Beleza, valeu.